Aprendendo com os serafins é o tema da nossa meditação. Só 2 versículos apenas falam sobre os serafins, mas um deles já nos diz absolutamente tudo que eu quero falar nesta manhã. 6, verso 2 de Isaías, diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Esse aqui era como o serafim se portava diante do Senhor. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas os pés. Eu quero ler aqui com os irmãos o porquê cobriam os pés. Os serafins tapavam os pés como um sinal de reverência e respeito diante de Deus. Esta passagem nos ensina o quanto devemos ter reverência na presença de Deus, pois os próprios serafins, que são seres santos e puros, temem a Deus a ponto de se acharem dignos de estar em sua presença. Claro que temos liberdade para adorar a Deus, mas muitas vezes deixamos de nos admirar com a presença de Deus. Tratamos a Ele como um ser comum e depois não entendemos por que não conseguimos mais sentir a presença do Senhor. Um exemplo disso é a falta de reverência que apresentamos inúmeras vezes quando chegamos na igreja, antes de um culto ou celebração. Quantas vezes entramos na casa de Deus e corremos para conversar com os irmãos ou afinar os instrumentos e só vamos falar com Deus quando o culto já começou? A primeira coisa que devemos fazer ao chegar na casa de Deus é orar pedindo misericórdia ao Senhor. Muitas vezes, talvez hoje, nós já temos esquecido como nos portarmos diante da presença do Senhor. Essa mensagem já tem muitos meses prontas e eu não tive oportunidade nem desejo de pregar. Porém, essa noite, quando eu vi, a Adriana mandou, a primeira coisa que veio na mente foi essa mensagem. Eu tentei fazer outra, porém, o Senhor quer falar através dessa mensagem. Falando sobre os serafins, apesar dele estar na presença de Deus, o tempo todo na presença de Deus, apesar dele estar vários 1000 anos na presença de Deus, eles continuam dando a Deus a adoração e a reverência devida. O Senhor, ele exige e merece uma reverência. Nós vamos ver no decorrer da nossa mensagem que o Senhor, ele exige de nós reverência. E nós, como seres comuns, pecadores, nós precisamos entender e aprender através e com os serafins. Você vê que eles são seres santos, mas porém não deixa de dar a Deus a devida reverência que o seu nome merece. Nós, seres humanos, somos assim, Nós nos acostumamos com o ambiente, nós nos acostumamos com pessoas. Exemplo, quando nós chegamos num lugar novo, nós simplesmente aderimos às regras, aderimos às pessoas. Só que quando nós nos acostumamos, aí a gente agora quer fazer do nosso jeito, colocar da nossa forma, a gente já vai dando um jeitinho. As primeiras vezes não, as primeiras vezes a gente vai e aceita tudo que aquela pessoa está dizendo ou aquele lugar coloca como regra, mas depois a gente vai dando o nosso jeitinho. Então a gente tem que ver que os seres, como eu falei aqui na frente, os serafins, há muitos 1000 anos eles estão na presença de Deus, mas mesmo assim eles continuam com a mesma reverência. Eu lembro que há muitos anos atrás nós tínhamos grande reverência com o templo. Hoje muitas vezes nós estamos deixando a desejar. E eu não digo assim como muitas pessoas acham, são as crianças. Na verdade não são as crianças, são todos nós. Eu me incluo porque eu sei que muitas vezes eu tenho falta de reverência no templo também, porque eu converso às vezes do lado com quem está ao meu lado. Então nós precisamos entender que há muito tempo atrás nós tínhamos em mente o que era ser reverente para com Deus e a sua casa. Hoje nós estamos, nos acostumamos, na verdade, com o ambiente e agora queremos dar o nosso jeitinho, colocar da nossa forma. Como foi dito, os serafins, o que é que vinha a ser reverência? Respeito, admiração, consideração pelo que se considera sagrado. Então, reverência é consideração pelo que se considera sagrado, que foi a parte que eu gostei mais. Conta-se uma história
um seminarista, estava na igreja, e entrou um príncipe. E ali ele ficou, ajoelhou-se para orar, depois sentou-se ao lado do seminarista e começou a falar. Nossa, vocês devem aprender muita coisa lá no seminário, né? E o seminarista calado estava, calado ficou. E ele continuou. Mas me diga, o que é que vocês aprendem lá no seminário? Como é que é? Quais são as regras? O que é que eles ensinam lá? E aí o seminarista olhou para o príncipe e disse: lá no seminário, nós aprendemos a ficar calado na casa de Deus, a nos comportarmos diante de Deus. Então isso aí foi um grande baque, né, para ele que estava puxando um assunto para alguém que estava calado. Então nós precisamos aprender a estar calado diante de Deus, como lá em Abacuque diz, né, nós precisamos estar calado diante do Senhor. Cale-se toda a terra diante do nosso Deus. Então nós precisamos isso, chegar e calar-nos diante do Senhor. Aqui, em Testemunhos Seletos, nós vamos ler algumas coisas hoje. Diz assim: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá no alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com o seu povo. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas sagradas e preciosas destinadas a aprender-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava com o santuário, onde se encontrava com Deus, um serviço santo, quase deixou de existir completamente. Então nós vemos, né, a nossa situação atual. O santuário de Deus, aqui nós marcamos o encontro. Tem até um corinho que diz, né, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Então nós, quando nós estamos vindo para a igreja, nós marcamos o encontro com Deus. Nós, quando estamos vindo, nós sabemos que Deus vai estar presente. Pelo menos é assim que nós devemos crer, né? Que Deus vai se fazer presente neste lugar. E Deus, Ele é um Deus santo. Nós somos pessoas comuns, pecadoras. E nós vamos nos encontrar, ter o privilégio de nos encontrarmos com um ser santo. E aí nós vamos de qualquer forma, de qualquer jeito, e nos portamos de qualquer forma, de qualquer jeito. Não temos aquela santidade, aquela reverência que é devido e é pedido pelo nome do nosso Deus. E nós precisamos voltar às antigas veredas, né? Como diz Isaías, precisamos voltar às antigas veredas. E a reverência é algo que está se perdendo e que muitas pessoas se perderão por causa da irreverência. Então nós precisamos levar isso em consideração e rever os nossos conceitos e voltar novamente ao primeiro amor. A nossa casa, né, é um santuário da família, e o aposento, a floresta, o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneira do culto. Nada do que é sagrado, nada do que está ligado ao culto divino deve ser tratado com negligência ou indiferença, para que os homens possam verdadeiramente glorificar a Deus. Importa que sua associação de ideias façam distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Então nós precisamos saber distinguir quando nós estamos lá fora com nossos amigos, quando nós estamos aqui para adorar a Deus, para nos encontrar com Deus. Então precisamos distinguir tudo isso. Os que têm ideias amplas, nobres pensamentos e aspirações são os que têm associações que fortalecem todos os pensamentos sobre as coisas divinas. Felizes os que possuem um santuário luxuoso ou modesto, seja no meio de uma cidade ou entre as cavernas das montanhas, no humilde aposento particular ou em algum deserto. Se for esse o melhor lugar que lhes é dado arranjar para esse fim, Deus os santificará pela sua presença e será santidade ao Senhor dos Exércitos.
Eu quero que os irmãos gravem essa parte que eu li, que não importa se você está num templo luxuoso ou não, se está no meio das cavernas ou no deserto, se você separou aquilo e só tem aquilo para apresentar ao Senhor, Deus ele vai santificar com a presença. Ou seja, nós vamos ver aqui, aproveitando, vai abrindo o Êxodo aí, que nós vamos ler agora. Quando Moisés ele foi lá no deserto, que a sarça estava pegando fogo, né? Era uma sarça, um lugar assim comum. Só que aí Deus disse o que para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Será que aquele deserto era santo? Não. Deus é quem santificou com a sua presença. Se Deus não tivesse ali, o lugar não seria santo. Mas porque Deus estava, o lugar tornou-se santo. Então aqui esse templo, ele é santo se Deus se fizer presente. Se Deus retirar a sua presença, aqui não vai ter mais santidade. Aqui não vai ter mais por que estarmos em adoração, se a quem viemos adorar não está aqui para ser adorado. Então este lugar, ele é santo porque Deus santificou. Então nós precisamos ter isso em mente. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse, primeiro, Apocalipse 7, 11 e 12, falando sobre a adoração dos anjos. 7, verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus. Então, seres santos prostravam-se sobre o seu rosto em terra e adoravam Deus. Então, seres santos, seres que não conheceram o pecado, ainda têm até hoje reverência para com Deus. E nós, seres pecadores, vamos nos acostumando com a ideia ou com a situação e acabamos perdendo o respeito para com o santo dos santos, que é o nosso Deus. 4, 10 e 11, ainda falando sobre os seres viventes, capítulo 4, verso 10 e 11. Os 24 anciãos prostraram-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então os anjos até hoje não esqueceram, né? Que Deus, ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, porque ele é criador de tudo. E todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, por causa dele. Então os anjos e os seres viventes também adoram a Deus, se prostram diante da sua presença. E muitas vezes hoje, como nós estamos? Como pessoas que dizemos servir ao Senhor e conhecer a tua palavra, como estamos nos prostrando, nos portando diante do Senhor, na sua casa, na sua igreja. Quando Salomão edificou aquele templo, né, aquele templo magnífico, está registrado lá em 2 Crônicas, só que nós não vamos ler. 2 Crônicas 6, a oração de Salomão, e no capítulo 7 a resposta de Deus. 2 Crônicas 7, 1. Aí lá quando ele fez aquele templo, né, que mostrou, assim, consagrou ao Senhor, Deus disse assim para ele, ele falou assim para Deus: Senhor, que todos os rostos, né, que virem, quando oraram ao Senhor, que virem para o templo, que o Senhor conceda. E aí, diz que caiu, né? Alguém achou? 7:1, por favor. Diz assim no 7:1, quando Deus respondeu a oração, leia, por favor, 7:1, 2 Crônicas, ou primeira? 2 Crônicas 7:1. Então o Senhor, ele aceitou aquele templo e santificou com a sua glória, quando ele desceu e respondeu a oração. Aí depois, passado alguns anos, aquele povo abandonou o Senhor. E o que restou daquele templo quando o Senhor se retirou? Ruínas. Então, isso que quer dizer para nós? Que algo só é santificado se Deus se fizer presente. Enquanto Deus estava naquele templo, enquanto Deus ainda ouvia a oração do povo que estava ali,
aquele povo, Deus mostrava-se a sua glória naquele lugar. Mas quando Deus afastou-se daquele povo, aquele templo virou cinzas. Aquele templo não mais resistiu, né, aos homens maus. Então nós precisamos entender o seguinte, que Deus santifica o lugar que nós escolhemos para a adoração dele. Então Deus, ele precisa estar no nosso meio quando nós estivermos em adoração, porque se Deus não estiver, em vão é a nossa adoração. Deus, ele precisa se fazer presente aqui. Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente seu lugar. Se houver na sala conversas vulgares, cochichos e risos, não devem ser permitidos na casa de culto, nem antes nem depois do serviço. Uma ardente e profunda piedade deve caracterizar todos os adoradores. Isso está em 2 Testemunho Seleto, na página 194. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, os crentes devem entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus para que o culto se torne para eles uma bênção especial, operando a convicção e conversão em outras almas. Devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros do céu. Perdemos geralmente muito da suave comunhão com Deus pela nossa falta de quietude. Olha, diz ainda, o estado espiritual da alma necessita muitas vezes ser passado em revista e o espírito e coração serem levados para o sol da justiça. Se os crentes, ao entrarem na casa de oração, o fizessem com a devida reverência, lembrando-se de que se acham ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria no testemunho eloquente. Os cochichos e risos e conversas que se poderiam admitir em qualquer outro lugar não devem ser sancionados na casa em que Deus é adorado. Então nós precisamos ter bastante cuidado. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, está em Testemunho Seleto, né? Se os irmãos quiserem chegar em casa e ler, podem ler, página 194, que muitas vezes nós desonramos a Deus, né? Porque nós já chegamos e conversamos, e na hora que o pregador está falando, outros conversam. Isso daí a gente vê em todo mundo, nem um nem outro não, todos. Então nós precisamos, na verdade, estar atentos quanto a isso, porque se Deus ele está falando é porque ele quer salvar a sua igreja, ele quer melhorar, ele quer transformar o seu povo. Então nós precisamos estar atentos quanto que Deus ele nos diz. Ainda, durante o culto, ali foi antes do culto, né? Agora durante o culto, o ministro deve entrar na casa de oração com a compostura digna e solene. Chegando ao púlpito, deve inclinar-se em silenciosa oração e pedir fervorosamente a assistência de Deus. Quem pressão não fará isto? A solenidade se apoderará de toda a congregação. Seu ministro ali está comunicando-se com Deus, encomendando-se a Ele antes de ousar apresentar-se diante dela. Uma profunda solenidade invade tudo e a todos, e os anjos de Deus são trazidos para bem perto. Olha que interessante. Cada um dos congregados deve, de cabeça inclinada, associar-se ao pregador em silenciosa oração e suplicar a Deus que abençoe a reunião pela sua presença, imprimindo virtude à palavra ministrada por lábios humanos. Então, quando o pregador vem aqui à frente, que ajoelha-se, nós não podemos estar, né, conversando com o vizinho, olhando, fazendo outra atividade. Precisamos, com reverência, baixar nossas frontes e ali orar, pedindo a Deus também que abençoe a pessoa que irá à frente e ministrar a palavra, para que possa ser usada por Deus e traga uma mensagem que realmente venha fortalecer a sua igreja. Então precisamos buscar. Muitas vezes nós ficamos, né, fazendo coisas. Eu mesmo já me peguei algumas vezes, enquanto o pregador orava, eu estava olhando para um lado, às vezes eu conversei com o Romilson. Então isso tudo são falhas que nós precisamos estar consertando, estar revendo e mudando, porque nós precisamos, se estamos aqui com um propósito, precisamos fazê-lo até o fim.
Quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio de seu servo. Escutai com atenção, não dormiteis nessa hora, porque assim fazendo é possível escaparem-se-vos nesse momento justamente as palavras que mais necessitas ouvir. Porque muitas vezes, quando nós nos distraímos, a palavra que nós precisávamos ouvir escapa dos nossos ouvidos, e aí a gente não consegue entender o que Deus queria falar para a gente. É nessa hora, aqui a irmã White ainda comenta, nesse texto comenta, que Satanás ele faz de tudo, né, para tirar a atenção das pessoas, para que elas não peguem aquilo que Deus quer para salvar e para ajudar ela mais na frente a resistir a uma tentação. Então, nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Diz ainda: palavras que atendidas vos livrariam de enveredar por algum caminho errado. Satanás e seus anjos, estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Às vezes é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes que a semente preciosa não cai em terreno fértil para produzir fruto. Outras são os moços e as moças que revelam tão pouco respeito pela casa de Deus que se entretêm a conversar durante a pregação. Se estes, olha que interessante, se estes pudessem perceber os anjos que os estão observando e notando o seu procedimento, corariam de pejo e se aborreceriam a si próprio. Deus quer ouvintes atentos. Então, se nós víssemos que os anjos estavam aqui, olhando para a gente enquanto a gente está ali, desatentos, irreverentes, aqui a palavra diz que nós íamos ficar corados, íamos ficar envergonhados de ver o anjo olhando para a gente, porque nós estamos irreverentes na presença do Senhor. E aqui ainda diz: Deus ele quer ouvintes atentos. Então precisamos estar realmente atentos. Você crê que Deus está neste lugar? Você crê que Deus está aqui? Não precisam responder, vocês respondam para si mesmos. Então, se você crê que esse lugar é santo, agora, como nos portarmos no lugar santo diante de um Deus santíssimo? Então, nós já sabemos o que Deus ele requer de nós, como nos portarmos antes do culto. Eu já li durante o culto, já não foi durante o culto, que é quando o pregador vai. E agora nós vamos ver depois do culto, porque não fica só por aqui, o antes e o depois. Isso vai até além depois do culto. E nós precisamos realmente estar com o coração desejosos de salvação. Diz ainda, depois do culto: ao ser pronunciada a bênção, todos devem conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então todos sem se atropelar e evitando falar em voz alta. Depois do culto aqui, tá? Evitando falar em voz alta, portando-se como na presença de Deus e lembrando-se de que seus olhos repousam sobre todos. Ninguém deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Os arredores imediatos da casa de oração devem caracterizar-se por uma grave solenidade, evitando os crentes a fazer deles lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na casa de Deus. Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos com as suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés. Então, até os redores da igreja, vocês perceberam? Até os redores da igreja nós precisamos ter reverência, nós precisamos respeitar. Nós sabemos que Deus ele é um Deus santo e Ele quer e deseja que nós sejamos santificados, sejamos santos também. E para isso, nós precisamos acatar aquilo que Deus ele pede para cada um de nós. Se Deus ele manda a mensagem, é porque a sua igreja está em falta, a sua igreja está precisando melhorar. E Deus ele ama muito a igreja, Ele quer salvar a sua igreja.
Então, para isso, nós precisamos atender às advertências que Deus, Ele tem dado a cada um de nós. Eu quero ainda considerar algumas atitudes de adoradores reverentes que eu tirei daquilo que nós lemos, porque muitas vezes, quando é leitura, a gente acaba se distraindo e não percebe muito os pormenores. Então, eu tirei, tudo que eu tirei aqui vai ser dessa mensagem que eu li, ok? Está dizendo assim: ao chegar, que é antes do culto, né? Tomar silenciosamente seu lugar, não ter conversas vulgares, cochichos e risos, não levantar sem extrema necessidade, entregar-se à devoção silenciosa, elevando a alma a Deus, para que o culto se torne uma bênção. Porque muitas vezes nós entramos e dizemos assim: eu vim para a igreja, voltei e não senti nada, parece que Deus não falou comigo. Mas na verdade Deus, Ele fala, e nós é que não escutamos. Por quê? Porque nós somos irreverentes, porque nós não estamos com o coração aberto para ouvir a mensagem de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente sai da mesma forma que a gente entrou, vazio, sem ouvir a voz de Deus, sem entender o que Deus quer para cada um de nós. E a gente fica assim, normais, sem ter uma experiência real com o nosso Deus. Então precisamos chegar e ter reverência neste lugar para que Deus fale aos nossos corações. E durante o culto, algumas coisas que eu tirei. Enquanto o mensageiro ora silenciosamente, não devemos ficar dispersos, e sim com a cabeça inclinada, está em espírito de oração. Ao ajoelhar-se, deve-se fazer sem arrastar a cadeira, com toda a quietude máxima que puder. Ao ser lida a palavra, devemos ter em mente que é a palavra de Deus, e não devemos lê-la com descaso ou cochilar no meio da mensagem. Foi o que eu tirei também durante o culto, algumas coisas desse texto que nós lemos. E depois do culto, devemos aguardar o pregador chegar à porta com reverência. Nada de cortar fila sem agonia para sair do santuário. Esse aqui eu acrescentei pensando numa pessoa que eu vi cortando fila, meu marido, viu? Eu posso falar que foi meu marido. Ele cortou fila, então eu coloquei isso pensando nele. Isso aqui eu acrescentei. Então, gente, ele me perdoa. Eu fui falando que ele me perdoa. Então, nós não precisamos, para que essa agonia de sair da presença de Deus, né? Precisamos ir reverentes, cada um no seu tempo, a fila da frente, como nós temos por costume, né? Até chegarmos lá. Não ficar impedindo a passagem dos outros, depois que cumprimentarmos, né, o pregador, ficar conversando bem na porta da igreja. Nós temos mania, né? O pregador está aí, isso daí nós vemos aqui na nossa igreja. A gente pega na mão do pregador e a gente fica ali onde o irmão está, né, irmão? Aí fica aí, os outros querem passar, mas a gente não consegue, porque tem a fila aqui, outra fila aqui, de um lado e do outro. Então, nós precisamos ter cuidado. Quando cumprimentarmos o pregador, a gente sai, né, lá para fora, para poder não empatar dos outros passarem. Não ter conversas banais e nem sobre negócios, né? Nós, se temos negócio a tratar, alguma coisa a conversar, que marquemos, né, um encontro para poder conversar sobre os nossos negócios. Porque a casa de Deus, na verdade, é para adoração, não para tratar negócios. Então, precisamos estar atentos quanto a isso também. Falar alto e gracejos, gargalhadas, desonram a Deus e os anjos. Então, falar alto, na verdade, em qualquer lugar, nós precisamos controlar nossa voz. Nós precisamos saber como falar para que as pessoas possam realmente ver nós em Deus, ver Deus em nós. Então, precisamos estar atentos, porque falar alto é um hábito que muitas pessoas têm, né? Inclusive eu. Então, nós precisamos estar tratando isso, mas na casa de Deus deve-se, ao máximo, evitar. Que possamos nos corrigir para que o nosso culto não seja em vão, para que Deus permaneça nesse lugar, não só santificando o templo, mas santificando as nossas vidas. Então, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada um de nós. E que possamos estar atentos para que as bênçãos de Deus realmente estejam não só nesse lugar, né? A santificação não só nesse lugar, mas em nossas vidas todos os dias. Deus nos abençoe.